Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20h30 e que fica gravado nas mídias do MAP, que vocês podem acessar aqui embaixo, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então é um prazer estar com vocês novamente. Nós temos bastante material já gravado de estudos anteriores que foram ao ar, mas muita gente não pôde acessar. Então nós estamos fazendo alguns cortes, aproveitando algum material e disponibilizando para todos vocês nessas gravações, nesses estudos que servem para a reflexão de todos, para a mudança, para a conexão com a espiritualidade. Então, aproveitem o estudo. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade àquele capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, que nós paramos no estudo passado. Lembrem que eu passei um filmezinho sobre Jesus manipulando fluidos, certo? Antes eu peço licença a vocês só para falar alguns nomes das pessoas que fazem comentários lá embaixo. Pessoal do Recreio, Mário Sérgio, a Neida, a Cláudia, a Neide, a Sheila, a Sandra do André Luiz, tanta gente, né, que participa aí, a Sandra Januzzi, o Alfredo Henningen, a Paula Gonçalves, a Prisciliana, que sempre deixa muita mensagem dando força ao estudo, a Ana Horner, enfim, muita gente que nos dá força, nos assiste e desejamos que continuem perseverando na busca de um entendimento melhor sobre a vida espiritual que sirva de reflexão para a vida de cada um. Então, obrigado aí pela atenção e coloquem aí suas dúvidas, não se esqueçam disso, que vocês podem perguntar à vontade, seja nos próprios comentários ou pelo e-mail contato@map.org.br, assunto Livro dos Médiuns. A pergunta chega para mim, algumas eu respondo por e-mail, outras por aqui mesmo. Bom, nós paramos por volta lá do item 14, ou melhor, do item 128, pergunta 14. E nós estávamos falando da ação da vontade na manipulação de fluidos, o conhecimento, como isso é importante, e na evolução do homem, nós temos que considerar o seguinte, que na nossa história, nós estamos num momento em que grande parte da humanidade começa a se ligar nas coisas da mente. Meditação, uma prece mais dirigida, as pessoas procurando se conhecerem mais, realmente procurando se transformarem, muitas delas, enquanto outras não. Outras, infelizmente, vivem como robôs, vivem ao sabor do tempo e sem objetivo na vida e com muito pouca vontade de entender as coisas espirituais, de entender a si próprio. É fundamental que nós nos conheçamos as nossas imperfeições, reconheçamos essas imperfeições e trabalhemos por elas. Então, nesse estudo do Laboratório Mundo Invisível, eu estou enfocando muito a questão da vontade, do pensamento, de focar em algo, tá? Porque isso faz parte desses tempos novos que nós vamos viver, seja no plano físico como no plano espiritual. Bom, seguindo aqui, o item 14, Kardec pergunta, e quem está respondendo é São Luís, os objetos que pela vontade do espírito se tornam tangíveis poderiam permanecer com esse caráter e tornarem-se de uso? Ou seja, um espírito aparece e ele cria um objeto qualquer para se apresentar. Isso poderia dar-se, mas não se faz, está fora das leis. Ou seja, a gente não vai ficar reproduzindo objetos aí no mundo espiritual. A 15ª, tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis?
É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente ele o consegue. Porém, daqui tudo depende das circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Por que os espíritos inferiores podem ter um determinado poder para algo? O poder do espírito, vamos lembrar lá de Leon Denis, do Depois da Morte. A vontade é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência. A força do espírito está na força do querer. Além da elevação, existe essa coisa do querer. E tem muito espírito que está em planos inferiores, mas que tem muita vontade. Eles têm força. E são espíritos, às vezes, voltados para o mal. Esses são os mais difíceis de lidar. Então, por isso que ele diz que também esse poder podem dispor os espíritos inferiores. Porém, eles terão limitações. Todos terão limitações. 16. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os objetos cuja aparência ele faz visíveis? Resposta: não. Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo, que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. É aquele exemplo que eu dei, que uma pessoa desencarna e pediu, uma mulher, pediu para usar um determinado vestido. Está gravado na mente dela que ela está com aquele vestido. Então, inconscientemente, certamente ela vai se apresentar do outro lado com aquele vestido plasmado em torno dela. Entenderam? Item 17. Uma vez, e aí Kardec vai atingir o ponto, porque ele vai dando voltas nas perguntas, uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhe são necessários à produção de todas essas coisas e dar-lhes uma realidade temporária com as propriedades que lhe são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria explicação do fenômeno da escrita direta? Resposta: até que afinal chegaste ao ponto. Ou seja, o espírito vai tirar do fluido cósmico universal aquilo que ele precisa, vai criar a substância daquilo que ele precisa para projetar num papel, por exemplo, naquele fenômeno da escrita direta que nós vimos no estudo passado. Tá? Então, é exatamente isso que o espírito faz. Com relação à vontade, a participação da pessoa nos fenômenos, nós temos repetido que a física quântica, né? Os físicos isso já é parte da ciência, que o observador interfere no fenômeno. E nós temos um japonês, professor Emoto, ele já desencarnou, que fez um estudo que consta num CD sobre física quântica para leigos, em que ele relata a experiência que ele fez, que com certeza muitos de vocês conhecem, que vale a pena repetir. Você vai encontrar lá no Google A Mensagem da Água, professor Emoto. Então eu vou repetir num videozinho aqui de 5 minutos o que ele fez. Ele pegou a água de fonte de uma represa, por exemplo, colocou essa água para congelar. A água congelada apresenta cristais, ele analisou os cristais no microscópio eletrônico. Então, a água de uma represa, ela congelada, forma uma forma cristalina um pouco disforme. Submeteu essa água a uma prece, o cristal muda, ele fica todo bem formado. E foi fazendo assim, com palavras negativas, palavras positivas, pensamentos negativos e pensamentos positivos. E via que conforme o pensamento se voltava para algo positivo, para o amor, o cristal ficava mais bonito, mais bem formado. Isso é um princípio que a gente precisa entender. A ação do nosso pensamento interfere na matéria, e a gente tem falado até agora na matéria etérea do mundo espiritual, mas ele interfere na própria matéria. No caso, ele está falando sobre a água. E qual é a importância disso, além de ter esse entendimento? É que se nós somos praticamente 70% água, quer dizer que o nosso pensamento influencia no nosso corpo físico.
É lógico que influencia, nós sabemos disso, a força do pensamento positivo. Todo mundo já ouviu falar nisso. Mas vamos ver então esse vídeo do professor Emoto, para os que conhecem, mas para relembrar. 5 minutinhos com vocês a mensagem da água. Hice un experimento con dos palabras, que es gracias y estúpido. Bueno, cada palabra escrita pegamos en la botella desde donde sacamos la muestra y después sacamos el cristal. Entonces, en caso de las gracias, salió un cristal bien formado. En caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día, reposando, diciendo las palabras como amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía, pues de esa manera esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Y antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer en el nivel individual.
Viram o vídeo? Mensagem da água. Como que o observador interfere no fenômeno? Como que as propriedades da água são modificadas? E aí isso nos leva a refletir sobre o seguinte: vocês entenderam que está aí um dos princípios da água fluidificada, alguns chamam de água fluida, das casas espíritas? Perceberam como se vocês em casa podem colocar um pouquinho de água no Evangelho no Lar, numa prece, fazer a prece, mentalizar a água, pedir para a espiritualidade colocar ali seu pirlim-pim-pim, e você, com a força do pensamento, pensamentos positivos, de gratidão, de amor, mudar aquela estrutura da água, de forma que, se você fizer uma análise físico-química, você vai ver que é a mesma água, mas que tem elementos ali sutis que podem te fazer bem. Isso é água fluidificada. Tá bem? Então veja que por trás de tudo tem um princípio, né? E a própria ciência já começa a explicar algumas coisas. Eu vou ler o item 131 e depois eu vou voltar para o item 129. E a gente finaliza esse capítulo 8. E hoje mesmo vamos poder iniciar o capítulo 9. Esta teoria, ele está falando desse laboratório do mundo invisível, nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mais inexplicado até hoje, até o século XIX. Ele está mais bem explicado agora no século XXI. O da mudança das propriedades da água. Olha só. Por obra da vontade. Olha a vontade aí de novo. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito. Isso é muito importante. Como Leon Denis diz, a vontade é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência. É uma faculdade do espírito. A força do espírito está muito na força do querer, da vontade. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reagem sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Lembram do vídeo de Jesus? Transformando a matéria, recompondo a retina daquele cego, aos olhos de quem não entende, um milagre. Não deixa de ser um verdadeiro milagre essa capacidade, mas a gente entende o que ele fez. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Vamos lembrar do passe? Passe. Vontade. Emissão de fluidos. O passista tem que estar mentalizando energias fluindo através dele, misturando os fluidos espirituais com seus fluidos animais, introduzindo isso na pessoa que recebe o passe. Então é muito importante a ação, a vontade do passista. Portanto, podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Então, meus amigos, essa questão da força da vontade, de querer, o que nós estamos fazendo aqui na Terra encarnados? Disciplinando nossos pensamentos. Estamos resgatando nossos erros, estamos começando a refletir sobre as coisas espirituais, estamos aprendendo a usar o pensamento a nosso favor, porque até então, nas encarnações passadas, nós temos usado muito esse poder do pensamento e da mente para o mal, contra nós. Daí as doenças,
porque tudo fica gravado em nós, no corpo espiritual. Então, eu vou passar para vocês um outro vídeo. Esse vídeo ele tem 6 minutos e 20 segundos. Fala sobre a ação do pensamento, sobre a força da vontade, por várias pessoas. E no finalzinho traz um resumozinho desse trabalho do professor Emoto, da mensagem da água. Muito interessante. Então assistam o vídeo. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. Como observamos o mundo à nossa volta, é o que volta para nós. E a razão da minha vida estar carente de alegria e felicidade é porque falta eu dirigir o meu foco para essas coisas exatamente. Se somos vítimas, devemos nos perguntar: eu tenho uma mentalidade de vítima? Se estou constantemente encontrando infortúnio, acidentes e tragédias, talvez seja porque minha mente esteja na sintonia de aceitar que é assim que é a vida. E isso acontece. Por que eu não consigo alcançar as coisas? Por falta de concentração. Perde-se a concentração a cada 6 ou 10 segundos por minuto. Quando alguém quer se concentrar de verdade, quer a limpeza da mente. É por isso que os velhos professores esotéricos ensinam as pessoas a se concentrar numa chama de fósforo, na verdade. Você aprende a trazer a atenção para um canal muito afiado e a densidade de energia fica maior. A mente é estruturada em camadas, assim como o universo, do superficial ao profundo. Se usarmos a mente em um nível muito superficial do pensamento comum, temos um poder limitado. Mal conseguiríamos tirar um pó da mesa sem usar as mãos, de tão fraca que a consciência pode ser. Mas no nível mais profundo, ela cria o universo. Mas nós sempre imaginamos. Quando desejamos curar com o toque, afastar a morte, materializar um pedaço de pão em nossas mãos, e sempre nos perguntamos por que não conseguimos fazer isso. Mas nunca podemos fazer uma pergunta que ainda não sabemos a resposta. E a resposta é porque não acreditamos que podemos fazer. E isso interfere na nossa ficha que tem as nossas características, o que nos define. Nós nunca tivemos tempo suficiente para se importar com o outro, além das nossas necessidades emocionais. Emotional addictive needs. Estamos em um território novo no nosso cérebro. E por isso estamos religando o cérebro, reconectando a um novo conceito que definitivamente nos transforma de dentro para fora. Se eu mudar de ideia, mudarei minhas escolhas. Se mudar minhas escolhas, minha vida vai mudar. Por que eu não posso mudar? No que eu sou viciado? O que quimicamente eu vou perder? A que pessoa, lugar, coisa, época ou evento eu sou quimicamente apegado que não consigo deixar para trás porque eu posso ter que passar por uma abstinência química a partir daí. Portanto, o drama humano. Hence the human drama. A vida é como uma página em um livro enorme, na qual sempre vamos ser quem somos. Mas sempre com carências inerentes de pretensão à ambição. Uma pretensão que nos leva do tédio de odiar nosso próprio reflexo à própria criação de novos sonhos, onde somos deuses ambiciosos.
O filósofo grego Tales falava de como os espíritos podem se materializar através da água. E eu acredito que, para o mundo ter paz, precisamos encontrar água que esteja em paz. Interessante o vídeo, não é? Então vocês viram ação da vontade, foco, pensamento e a mensagem da água. No finalzinho nós passamos aquele coração azul no céu e um coração azul que é o próprio coração do MAP. Nós fazemos alguns trabalhos de mentalização e faremos em breve, nas próximas aulas, um exercício de mentalização via internet mesmo. Todo mundo vai poder fazer. Mais à frente um pouco. Então, para encerrar esse capítulo, eu vou dar uma lida no item 129, que eu disse que ia voltar. A teoria de que se trata se pode resumir desta maneira: o espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação, porém, não criação. Atento que do nada o espírito nada pode tirar. Então eu vou parar por aqui nesse capítulo. Creio que está bem assim, explorado essa questão da força do pensamento, como os espíritos manipulam fluidos, criam remédios. E, em alguns casos, isso aqui explica também essa questão do espírito se apresentar com uma vestimenta ou com um objeto. No lado de lá, as criações são para uso do espírito, construções, aquilo que eles necessitam. Mas, quando eles se apresentam para nós, esses objetos têm uma aparência, normalmente, durante um tempinho. É o caso da bengala, onde o espírito só quer ser identificado. É o caso de um Dr. Bezerra, que se apresenta com seu gorrinho, e aquilo ali é temporário. Do lado de lá, até a forma perispiritual pode ser modificada. Então, o mundo espiritual é o mundo da mente. Perceberam isso? É um mundo mental. E como viver no mundo mental se a nossa mente é desequilibrada? Portanto, um dos objetivos da nossa encarnação
Um deles é o equilíbrio. O espírito precisa colocar-se num pensamento superior, precisa evoluir no amor e no bem, para só ter pensamentos bons, equilibrados, voltados para o bem. Aí ele vai viver num mundo superior, onde ele está já um pouco distante da matéria, e ele não vai se prejudicar nem aos seus semelhantes pelo mau uso do pensamento, pelo mau uso da vontade. Entenderam? Porque a gente também precisa passar um bom tempo preso à matéria densa, onde essa ação do pensamento ainda é potente, mas não tanto quanto na vida espiritual. Compreenderam? Reflitam sobre isso, releiam o capítulo, e aqueles que estiverem acompanhando a Gênese, nós vamos explorar muito esse assunto lá na Gênese. Nós vamos iniciar agora o capítulo 9, é um capítulo curtinho, bem fácil de compreender, que é sobre os lugares assombrados. Deixa eu ler aqui então o item 132. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. Normalmente quem tem respondido isso é São Luís, um espírito muito próximo de Kardec. Primeira pergunta: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Resposta: depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Vou ler só a segunda pergunta. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio ainda aqui é o mesmo. Os espíritos que já não se acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. E vou ler mais uma que é importante. O apego, olha essa palavra apego como ela vem sendo repetida. O apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Então vamos dar uma paradinha aqui e fazer alguns comentários. Primeiro, deixa eu mostrar uma figurinha para vocês. Aqui para mim é a figura 55, que na verdade é uma citação de Buda. Leiam aí. A causa de todo sofrimento humano está no desejo e no apego. Olha o que Buda falou. Quer dizer, o apego é algo que no budismo se fala muito, que a gente tem que se desapegar para conseguir a iluminação. Isso serve para nós. Então, o que acontece? Uma pessoa muito apegada aos seus bens, que, por exemplo, deixou uma fortuna para a família e está com a mente preocupada de como os filhos vão dividir aquela herança, aquela pessoa, então, tão apegada a isso, a sua mente está ligada à sua casa, à sua família, e essa pessoa, sem querer o mal da família, vai estar presente ali, vivenciando aquela situação e muitas vezes vivenciando as brigas que são comuns quando entra o dinheiro, quando entra uma herança, o que é muito triste, o que entristece muito o espírito. Então pode acontecer de uma casa estar, entre aspas, mal assombrada, com a presença de um espírito sem que ele deseje o mal. Mas pode acontecer também, por exemplo, uma pessoa que viveu naquela casa e ela desencarnou ali.
e vem hóspedes novos para aquela casa, e aquele espírito continua ali, porque ele está apegado àquela casa, àquela existência. E às vezes são grupos de espíritos, e eles ficam naquela localidade, apegados e distantes de uma vida superior. Eles não deixam os outros espíritos acessarem a eles, se fecham num pensamento e num apego e numa dor, às vezes, em que eles vivem naquele ambiente como se estivessem vivendo como encarnados. E às vezes nem se dão contas de que estão desencarnados. E isso é uma grande tristeza. E eu vou mostrar então para vocês agora um outro filmezinho, que é o filme que é bem conhecido. São 2 minutinhos apenas de filme. Vocês lembram da Nicole Kidman? O nome do filme é Os Outros. É uma família que está numa casa e eles têm muito medo dos espíritos. E ela fecha as janelas, ela corre. E num determinado momento fica claro o seguinte: tem um grupo naquela casa, eles ficam com medo, e aquele grupo está fazendo uma reunião mediúnica. Na verdade, esses espíritos que estão na casa, eles é que estão desencarnados. Então, há uma médium cega que na reunião mediúnica, então, vai perceber a menina da família. E ela vai dizer para eles que eles estão mortos. Eles vão ficar apavorados. É meio apavorante mesmo, mas isso acontece. Em reunião mediúnica, nunca se diz para o espírito: você morreu. Tem que ter muito tato para o espírito ser trabalhado, para ele compreender que ele está em outra condição. Então, assistam aí um trechinho curtinho da reunião mediúnica dessa casa mal assombrada do filme Os Outros. Tell me what happened. Don't tell her. Don't tell her. If I tell her, they'll leave us in peace. Mummy. Why are you crying, children? What happened in this room? What did your mother do to you? Something about a pillow. Is that how she killed you? With a pillow? She didn't kill us. Children, if you're dead, why do you remain in this house? We're not dead. Why do you remain in this We're house? not dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. We're not Why dead. do you remain in this Dead. house? We're not dead. We are not dead. We are not We're dead. not dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. We're not dead. E aí, pessoal, alguém ficou assustado aí com o filme? Quem não viu o filme, eu sugiro ver, porque é muito real essa situação. Muito triste também, né? Isso pode acontecer e acontece frequentemente. De espíritos apegados a um lugar, espíritos que estão perturbados, que não sabem o que aconteceu com eles, que muitas vezes trazem um sentimento de culpa, e são espíritos muito voltados à matéria, então precisam de muita ajuda, de muito amor. Então, para finalizar esse capítulo 9 dos Lugares Assombrados, vou pular aqui para a pergunta número 9. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Resposta: dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio, é o caso do filme, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Outra pergunta: que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? Resposta: a simpatia por alguma das pessoas que os frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem.
Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. Agora, você imagina uma casa onde vive uma pessoa e o obsessor estabelece domicílio ali, do lado da pessoa, porque quer uma vingança. Entenderam o tamanho do problema? E aí eu vou pular para a pergunta 13, que é muito importante. Haverá meios de os expulsar? O que vocês acham? Porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. E aí vamos lembrar da importância do Evangelho no Lar, onde nós temos um horário marcado, em que a espiritualidade visita o seu lar, e você, dentre outras coisas, tem esse benefício de uma limpeza do ambiente, porque qual de nós está isento no dia a dia de cairmos a nossa vibração até fazermos algo errado e levarmos para a nossa casa um irmãozinho lá de fora? Um casal, marido e mulher. O marido começou a beber e a mulher está percebendo isso, está até muito chateada. E ele vai para um bar e faz 1000 besteiras, sintonizou com o espírito nesse mesmo padrão. Ele chega em casa, mas ele chega acompanhado. E a esposa, então, tem 2 companhias, o marido e o espírito desencarnado que começa a obsidiar, induzindo a mais bebida, induzindo ao vício. O Evangelho no Lar é o melhor antídoto para isso. E é lógico, a mudança daquela pessoa, daquele homem que enveredou pela bebida, que muitas vezes pode ser motivado por um desemprego, uma tristeza grande, influência de outras pessoas. Então, o mundo espiritual para nós, na faixa evolutiva em que nós estamos, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do nosso pensamento, de com quem nós sintonizamos. Daí Jesus dizer, vigiai e orai o tempo todo, tá bem? Então, as casas mal-assombradas é um termo que a gente usa, né? Vamos dizer, as casas com espíritos que estão ali presos, isso pode acontecer? Acontece. Nós acabamos de ver. E é relativamente comum, infelizmente. Agora, espírito mais elevado, quem fez algum progresso, não vai ficar preso. Pode amar a família, pode querer visitar a família, como o nosso André Luiz, mas não vai ficar ali em cima, né? Não vai estabelecer moradia e ficar causando dor àquela família ou àquela pessoa e a si próprio, né? Espírito evoluído quer andar para frente. E aqueles que ficaram, ele quer a felicidade deles. Ele quer o bem deles. E só vai visitá-lo para fazer o bem. Então, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Aproveitem bem. Que Jesus abençoe a todos. Dê muita força a todos. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.